A Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. O tema central da Bíblia, para o qual tudo converge e que consiste em uma pessoa, Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros apontam para Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o autor da salvação dos homens. Leia Lucas capítulo 24, versículos 27, 44 e 45, Atos capítulo 10, versículo 43. Personagens e histórias serviram como sombras ou figuras ilustrativas do amor de Deus, da vida e da obra do Senhor Jesus. O Espírito Santo e quem ajuda ao crente a compreender a palavra de Deus guiando-os à verdade, leia João capítulo 16, versículo 13. Deus e o único, todo-poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, criou todo o universo para a sua glória. O clímax da sua criação foi o ser humano, o único dos seres a quem Deus fez semelhante a si mesmo, objetivando amar e manter comunhão com ele. Deus reina sobre toda a criação. O homem foi dotado de muitas capacidades e dons, sendo um deles a possibilidade de governar a terra e de expressar sua livre vontade. O homem decide rejeitar a Deus e a sua palavra. Ao desobedecer a Deus, o ser humano despreza todo o amor e comunhão que o seu Criador lhe tinha proporcionado. Quando rejeitou a Deus, o homem aceitou a influência maligna e perdeu a sua conexão com o Pai, a fonte de vida, luz, verdade e amor. Desde então, passou a viver à sua própria maneira, em constante erro, subjugado pelo mal. Perdeu o domínio próprio, já não pode liderar bem a terra, nem a sua própria vida. O homem então é governado pelo pecado e, sem a vida de Deus, está sujeito à morte. Precisa de um Salvador. Cada vez mais degenerado, o homem tornou-se escravo do pecado. Mesmo que tente, pelos seus próprios meios é incapaz de ter vida espiritual e se reconciliar com Deus. A morte é o seu destino certo. Deus ama o homem e tem misericórdia da sua condição deplorável. Então ele decide resgatar aos que confiam no seu amor leal e na sua palavra. Então, ele envia o seu próprio Filho para morrer na cruz e perdoar os pecados. A palavra viva se fez carne e habitou em nosso meio, vivendo como nós, mas sem pecar. Só ele pôde satisfazer a Deus plenamente sem ofendê-lo. Jesus Cristo é a solução de Deus para o problema insolúvel do homem. O Rei dos Reis veio restabelecer a comunhão entre Deus e os homens. A Bíblia Sagrada revela-nos o plano de salvação e o propósito de Deus para resgatar os perdidos. Através da palavra de Cristo, o homem pode receber uma nova vida, pela fé. Quando buscar conhecer e confiar na verdade, será liberto da escravidão do pecado e poderá cumprir tudo que Jesus Cristo ensinou por meio das Escrituras. O homem precisa aceitar o governo de Deus sobre a sua vida. E assim poderá restabelecer a comunhão que existia no princípio de tudo e viver eternamente com o Senhor. Só irá acontecer se der ouvidos à palavra de Deus e aceitar que ela dirija a sua vida, mediante a fé em obediência. Para que o homem alcance a salvação é fundamental aceitar a obra redentora de Cristo e crer que a palavra de Deus é a verdade. A Paertetredai, a palavra de Cristo passa a habitar no crente através do Espírito Santo. A Bíblia é o livro dos livros. É uma composta por 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamentos. O Velho Testamento é formado por 39 livros, que foram escritos em hebraico e aramaico e vai de Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento é composto de 27 livros, escrito em grego e aramaico e vai de Mateus até Apocalipse. No período romano, Mateus a Apocalipse. História do Novo Testamento. Nascimento, vida e obra, morte e ressurreição de Jesus.
Igreja primitiva, obra dos apóstolos de Cristo. Conversão de Paulo, viagens missionárias, prisão. Jerusalém é destruída, fim do Estado judaico. Perseguição aos cristãos. Morte de João e fim da era apostólica. Revelação progressiva. Então as Sagradas Escrituras traduzem a revelação progressiva de Deus ao longo dos tempos. Gradualmente Deus promulgou a sua lei divina. Através da natureza, Salmos capítulo 19, versículos 1 e 6. Na consciência humana, Romanos capítulo 2, versículo 15. Nas tábuas de pedra, Êxodo capítulo 24, versículo 12. Através do Antigo Testamento, Lei e os Profetas, Romanos capítulo 15. Versículo 4, João capítulo 1. Versículo 45. Por meio da encarnação da verdade, em Jesus Cristo, a palavra viva, João capítulo 1, versículo 14. Através de todas as Escrituras Sagradas, as quais compõem o texto escrito completo, Antigo e Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 12. Tem sido inscrita nos corações dos crentes, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Os cristãos por todo o mundo declaram a lei de Deus, como cartas vivas, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. A Bíblia é útil para nos ensinar como amar a Deus, leia Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 9. Obter poder de Deus para ser salvo, leia Romanos capítulo 1, versículo 16. Ser limpos, ter o interior restaurado, através da palavra, leia João capítulo 15, versículo 3. Ser corrigidos e instruídos na justiça, leia 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ser advertidos através de modelos e diferentes experiências humanas, leiam Coríntios capítulo 10, versículo 11. A principal utilidade das Sagradas Escrituras é dar-nos conhecimento da vida eterna e conduzir-nos, todos pecadores sem esperança, ao Senhor, Deus da Bíblia. Sendo assim, por meio dela podemos conhecer o caminho que conduz ao Pai, Jesus Cristo, leia João capítulo 14, versículo 6. E pela fé temos acesso à graça concedida em Jesus. Só podemos crer genuinamente, se recebermos, ouvir, ler, meditar, aprender a palavra de Deus. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Leia Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, através da fé, conhecimento e prática da Bíblia podemos alcançar outros inúmeros benefícios. Resistência contra o pecado, leia Salmos capítulo 1, 9, versículo 11. Ser santificado, leia João capítulo 17, versículo 17. Obter libertação, leia João capítulo 8, versículo 32. Purificação para a vida, leia Salmo capítulo 1, 9, versículo 9. Arma poderosa, leia Efésios capítulo 6, versículo 17. Ter esperança, leia Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, quando cremos na Bíblia Sagrada e fazemos dela a nossa única base de fé e prática, recebemos em Jesus não somente a vida eterna, mas também direção de Deus para a vida diária por meio do conhecimento da Sua palavra e da ação do Espírito Santo em todos nós que crermos.